Gente, bom dia a todos, boa tarde. Espero que estejam bem, estejam com saúde, estejam dispostos a estudar e apenas a estudar nessa escola, né? A escola serve para isso. Quando eu vou no restaurante eu vou porque eu estou com fome. Quando eu vou num clube eu vou porque eu quero me divertir. Quando eu venho numa escola eu venho porque eu quero estudar. Se não for isso, tem alguma coisa errada. E o errado não. Aí já não é um problema nosso. Aí já não é um problema nosso, né? Eu sei que eu estou aqui dentro, eu sei por que eu estou aqui, eu sei exatamente por quê. Tudo bem, senhores? Mas vamos ao que interessa. Há algum tempo eu estou trabalhando com vocês um tema que eu acho que é fundamental. E quando eu falo fundamental assim, você já me conhece o suficiente para saber que eu não estou falando em termos de prova. Claro que a prova é uma preocupação de vocês vão fazer um monte de prova, eu sei disso. Mas quando eu me debruço num tema desse, eu compartilho ou eu construo esse conhecimento junto com os jovens, é porque eu acredito realmente que um jovem ele precisa ter conhecimento histórico. Eu acredito que um povo ele precisa ter conhecimento histórico. Um povo que não tem conhecimento histórico é como se fosse uma árvore sem uma raiz. Ela não tem a sua identidade, ela não sabe de onde ela veio, ela é facilmente manipulável e o pior de tudo, ela fica fraca. Então um povo que sabe a sua história é um povo mais forte, é um povo mais decidido, é um povo muito mais capaz de construir democracia e felicidade. Eu penso assim. Não só eu penso, acho que qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de esclarecimento do mundo sabe que as coisas funcionam assim. A ignorância, meus amigos, já fez estrago demais no mundo. Pessoas ignorantes já agrediram demais o mundo. Muita dor que a gente vê diariamente é construída através da ignorância. Não é o trânsito que mata muito, são pessoas ignorantes no trânsito que matam muito. Não é a saúde que mata, é pessoas ignorantes no próprio cuidado com o próprio corpo que se infligem doenças. A doença não mata, o trânsito não mata, o que mata é a ignorância das pessoas. Então vamos ao que interessa. Eu quero falar sobre história do Brasil. E tenho falado sobre história do Brasil com vocês quase a metade do ano. Falamos um pouquinho sobre a independência do Brasil. Aquela independência que trouxe liberdade para pouquíssimos. Aquela mesma independência que manteve os pretos escravizados em suas senzalas e quem é pobre, pobre do mesmo jeito, e esse é o Brasil que ficou livre. Falei um pouquinho sobre o primeiro reinado e o autoritarismo de Dom Pedro I. Falei um pouquinho sobre o período regencial, aquele período em que Dom Pedro I foi embora, mas deixou uma criança que não podia governar exatamente por ser criança. Foram 9 anos. Um período conturbado em que o Brasil quase se quebrou em vários países. Expliquei para vocês o segundo reinado com Dom Pedro II. Um homem intelectualizado, um homem culto, mas um homem sustentado por uma sociedade escravocrata do mesmo jeito. Expliquei para vocês que durante o segundo reinado, o Brasil assistiu aquilo que nós chamamos de modernidade conservadora. O que é isso? Em vários aspectos o Brasil se modernizou, as primeiras indústrias, a escravização aos poucos começou a ruir, o poder começou a vir mais para a região sudeste por conta do café, houve uma modernidade, mas uma modernidade que infelizmente, desgraçadamente, não tocou em questões sociais vitais. A pobreza ficou com quem é pobre de tradição. A escravização durou praticamente todo o segundo reinado. Não esqueçam, a escravização acabou no último ano do segundo reinado. E, aliás, o segundo reinado acabou em grande medida. Dom Pedro perdeu apoio dos fazendeiros exatamente por conta da abolição da escravização. E aí nós mergulhamos no período atual. A República no Brasil. Quando nós falamos de República no Brasil, nós não falamos apenas da mudança de governantes. É pouco. Nós falamos da mudança do jeito de governar, da forma de governo. Antes nós tínhamos uma monarquia, agora nós temos uma república. Eu expliquei para vocês que a palavra república, vinda do latim, ela quer dizer coisa pública. O conceito teórica, o conceito de república, ele é mais democrático. Se na monarquia o poder fica na mão de uma família que vai passando, numa república pressupõe a ideia que o povo pode votar, o povo pode participar. Então, teoricamente, a república ela nos brinda
com possibilidades muito maiores de participação, correto? Correto se fosse em outro lugar. No Brasil não foi correto. Porque no Brasil a própria proclamação da República foi um golpe de Estado dado pelos militares. Eu já expliquei para vocês que no dia 15 de novembro de 1889, quando o Brasil proclama a sua República, a dúvida se o povo entendeu o que estava acontecendo. A dúvida se o povo sabia o que estava acontecendo. Porque quem derrubou Dom Pedro II e assumiu a presidência do Brasil, o primeiro presidente, foram os militares para o militar, Deodoro da Fonseca. E aí nós sabemos que a primeira república no Brasil, se teoricamente era a cena com maior participação, boa parte da população sequer podia votar. Mulher não votava, não podia votar. Analfabeto não podia votar. Então o número de pessoas que votavam era mínimo. E mesmo esse mínimo, o voto não era totalmente livre, vocês sabem disso. Quem comandava o Brasil eram os grandes fazendeiros, os coronéis, pessoas que tinham um poder econômico imenso. Eles plantavam café, exportavam, faziam fortuna e controlavam o Brasil com mão de ferro. Eu expliquei para vocês que eles criaram uma relação que nós vamos chamar de coronelismo. O que é o coronelismo? É a maneira como os coronéis controlavam não só suas fazendas, mas a sociedade como um todo. Expliquei para vocês que o sistema de voto era um sistema viciado. Era o voto de cabresto. E aí eu vou perguntar, cara, preciso perguntar. Laura, você está bem, filha? O que é o voto de cabresto? Ou o que foi o voto de cabresto? Não vem a lembrança na sua mente? Será que alguém nessa sala poderia me socorrer nesse momento? É quando forçavam você votar em candidato. Muito bem. Eu expliquei para vocês que isso é matéria da prova da semana que vem. Eu expliquei para vocês que naquele período o voto ele não era secreto, ele era aberto. As pessoas falavam, tinha que declarar para quem estava votando. E os coronéis eles aconselhavam, vota em tal pessoa. Ai de quem não votasse. Então esse era o voto de cabresto. Era um país também marcado, é marcado, mas era também pelo clientelismo. O que é o clientelismo? É a política baseada no quê? No tomar lá da cá, no dinheiro da cueca, na propina. Clientelismo é corrupção. Vocês lembram disso? Expliquei para vocês, Anaí, minha querida Anaí, que eu gosto tanto. Anaí, eu expliquei que na Primeira República, dois estados, eles comandavam o Brasil politicamente, havia um acordo entre eles. Por isso que inclusive a Primeira República ficou conhecida como a República do Café com Leite. Eu gostaria de que você me dissesse, ou tentasse dizer, filho, e se não souber, eu não vou ficar chateado com você, eu prometo. Quais eram esses dois estados que comandavam aqui o Brasil? São Paulo e Minas Gerais. Vocês lembram disso? Havia um acordo entre eles. Uma hora o presidente era indicado pelos mineiros, depois paulistas. Havia um troca-troca entre esses dois. Vocês entenderam isso? Não podemos esquecer que nesse período o poder político e o poder econômico do Brasil saiu do Nordeste. O Nordeste ele foi esquecido. O Nordeste ele foi praticamente abandonado. Não esqueçam que o Nordeste era a potência do Brasil no primeiro e segundo reinado, até na colônia. Uma outra região, ela vai ser catapultada a maior potência econômica do Brasil. Estou falando da região sudeste, especificamente qual estado, senhores? São Paulo. O café, a industrialização. São Paulo começa a virar aquilo que nós chamamos de terra de oportunidade. E vai vir um monte de gente para cá, a famosa imigração. Sabemos e não podemos esquecer que essa imigração aqui para o sudeste, para o Brasil, eu falo para o sudeste por quê? Porque 57% dos imigrantes, vinha para São Paulo. Inclusive, é que vocês estudam à tarde, né? A Rede Globo vai exibir a reprise de uma novela chamada Terra Nostra, que conta exatamente a chegada dos italianos aqui, né? É exatamente esse período que eu estou narrando. Então nós sabemos que muitos imigrantes europeus vieram, e isso condenou os pretos que viviam aqui à indigência. Mas nós sabemos porque as pessoas vieram. Oportunidade, trabalho, mas não esqueçam, um projeto vigoroso, racista de embranquecimento do Brasil. Nunca esqueçam isso. Essa chegada dos imigrantes
foi promovida pelo governo também para embranquecer o Brasil. Alguma dúvida, senhores? Falamos um pouquinho que isso gerou revolta. Você teve greve aqui na Primeira República. O Nordeste pegou fogo. Nossa amiga aqui nos brindou com uma poesia sobre Canudos. Canudos é um grito de não para isso. O cangaço, apesar da romantização, também é um brado para dizer, olha, isso não está certo. Então esse era o Brasil. Um Brasil de uma oligarquia. O que quer dizer oligarquia? Poucos mandavam. Um Brasil em que a maioria do povo vivia sob o açoite da miséria, do poder dos coronéis. No Nordeste a seca, a fome, nós sabemos disso. E é exatamente nesse cenário, meus amigos, que em 1930 um novo personagem vai tomar conta da política do Brasil. Não é de Minas Gerais, não é de São Paulo, um cara que vem do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é o homem que vai colocar um ponto final na República do Café com Leite em 1930. Para alguns historiadores, a Revolução de 30. Para outros, não. Vocês sabem que o nome de Getúlio Vargas é um nome absolutamente romantizado. Nenhum homem ficou tanto tempo no poder, no período republicano, do que Getúlio Vargas. Se você somar os dois mandatos, dá 19 anos. 15 anos, de 30 a 45, e depois de 51 a 54, quando ele sai da presidência da maneira mais trágica e dramática possível. Eu pergunto para vocês, meus queridos, quem aqui vai me dizer, quem aqui... Ele deu um tiro no próprio peito. Vocês sabem que quando Getúlio Vargas ele deu um tiro no próprio peito, claro que isso foi em 54, eu sou velho, mas não sou tanto. Eu ainda não tinha nascido. Mas pelo que a gente estuda, pelo que a gente vê, pelas fotografias, pelos filmes em preto e branco, o suicídio de Getúlio Vargas causou uma comoção jamais vista no Brasil. O Brasil parou para chorar Getúlio Vargas. As pessoas se aglomeravam em volta do caixão, tentando tocar o caixão, as mulheres desmaiavam, os homens choravam. Foi uma cena dantesca. Na verdade, no meu tempo de vida, eu só vi isso uma única vez, e vocês eram novos demais. Eu já vi isso, quando Ayrton Senna morreu. Quando ele bateu o carro e ele morreu, tal. Nunca fui fã, não sou fã, mas eu devo reconhecer que o Brasil parou, né? Getúlio Vargas, para muita gente, ele tem dois apelidos que eles se chocam, mas são dois apelidos muito vivos. Primeiro, ele é conhecido como o pai dos pobres, até hoje. Getúlio Vargas é o pai dos pobres, mas também ele é conhecido como mãe dos ricos. Então como é que pode uma pessoa ter duas imagens tão fortes e tão contraditórias? Guardem o que eu vou dizer para vocês. Getúlio Vargas, ele foi o primeiro presidente do Brasil que teve uma preocupação que outros não tiveram a necessidade de ter. Por que não tiveram a necessidade? Porque não precisavam. Getúlio Vargas, ele foi o primeiro presidente que tinha que se preocupar com a maneira como o povo olhava para ele. Os antigos presidentes estavam cagando e andando se o povo gostava deles. Getúlio Vargas não, ele precisou ter a preocupação de projetar uma imagem para que as pessoas gostassem dele. Ele precisou isso. Então percebam que Getúlio Vargas é um personagem diferente. Não mencionei na minha última aula, Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930. Olhem para o mundo. O que estava acontecendo, por exemplo, na Europa na década de 30? Hitler no poder. Mussolini no poder. A Europa caminhava para regimes extremamente autoritários, o nazismo e o fascismo, e a Europa caminhava para a Segunda Guerra Mundial. Esse é o cenário que Getúlio Vargas encontrou. Eu tentei explicar para vocês na minha última aula como foi que esse personagem chegou ao poder. Eu vou resumir de maneira muito breve, porque eu já expliquei isso, e a gente vai chegar até onde eu quero. Tudo bem até aqui? Expliquei para vocês que o ano de 1929 foi uma tragédia no mundo. O que aconteceu em 29? A maior crise do sistema capitalista. Ela começou nos Estados Unidos. Eu não vou explicar direito essa crise, porque é matéria de terceiro ano, estou explicando isso no terceiro ano. Mas os Estados Unidos, eles foram à falência.
Essa crise se espalhou por todo o planeta e pegou o Brasil em cheio. Por quê? Quando os Estados Unidos faliram, eles pararam de comprar o nosso café. Só que eles eram os nossos principais compradores. Então essa crise levou a economia do Brasil à falência. Nós perdemos o nosso principal comprador. Nesse momento, desemprego, inflação, crise social, uma grita geral, uma insatisfação geral no Brasil. Quem era o presidente do Brasil em 1929? Nome de avenida aqui perto, Washington Luiz era nosso presidente. Um cara que se elegeu através da política do café com leite, mas indicado por São Paulo. O Washington Luiz, chegou à presidência porque São Paulo e Minas Gerais assim quiseram. Dentro da política do café com leite, se ele foi indicado pelos paulistas, obviamente o próximo presidente seria o mineiro, correto? Seria o correto. Mas o Washington Luiz, ele resolveu inverter as regras do jogo no meio do jogo. O governador de Minas Gerais era um cara chamado Carlos Andrada. Ele esperava ser o próximo presidente do Brasil. Qual que era a ideia? Eu vou esperar o Washington Luiz acabar o mandato, depois eu vou ser indicado e eu sou o presidente do Brasil, correto? Só que o Washington Luiz, ele passou o rodo. Por quê? Ele vai indicar um outro paulista. Quem era esse outro paulista? Júlio Prestes, que é nome de estação de metrô ali perto da Pinacoteca. Então percebam, São Paulo passou a perna em Minas Gerais. E isso gerou em Minas Gerais uma revolta imensa. Fomos traídos, fomos passados para trás. Beleza. O que Minas Gerais faz? Se une com a Paraíba, se une com o Rio Grande do Sul e forma um grupo chamado Aliança Liberal. E essa Aliança Liberal vai deliberar um nome para concorrer à presidência com Júlio Prestes. E esse nome é colocado na mesa. O governador do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. Getúlio Vargas, meus queridos, tem um mito aí que fala que ele é um cara do povo, é um cara que veio das massas. Esquece esse papo. Getúlio Vargas era um fazendeirão do Rio Grande do Sul. Getúlio Vargas era um coronel do Rio Grande do Sul. Ele não tinha nada de pobre. Essa imagem do Getúlio Vargas como um pobre, como uma pessoa que veio no braço do povo, isso aí foi construído através de propaganda depois. Ele era um coronel, só que não era um coronel do clubinho, da panelinha. Ele era um coronel de fora. Deu para entender? Não preciso dizer para vocês que nesse exato momento, um outro movimento também está fazendo muito sucesso no Brasil. Um movimento feito por jovens militares. O tenentismo, eu já expliquei isso na aula passada. O que era esse tenentismo? Eram jovens tenentes que reivindicavam voto secreto, voto feminino, industrialização. Eles queriam modernizar e moralizar o Brasil. É importante que eu diga, e eu disse isso na minha última aula trocentas vezes. Todas as bandeiras que os jovens tenentes eles levantaram, não foram eles que criaram. Eram lutas que já havia na sociedade. Voto feminino. As mulheres já lutavam para votar, antes deles. Voto secreto. O povo já votava contra, já se colocava contra o voto de cabresto há muito tempo. Industrialização. É uma coisa que a burguesia já queria há muito tempo. Mas o que os tenentes fizeram? Eles vão levantar essa bandeira mais alto. Sobre o tenentismo, eu fiz uma fala na minha última aula, eu faço questão de falar. As bandeiras deles eram muito bonitas, eu reconheço. Mas aqui, mais uma vez, um ciclo se repete. Militares tentando apitar na vida política e pública do Brasil. Não esqueçam que a própria República começou com um golpe militar. Os tenentes eram militares querendo, mais uma vez, colocar as cartas na mesa. Eu concordo com as cartas, mas eu não concordo com quem estava colocando. Porque lugar de militar, o Brasil precisa entender isso. Lugar de militar é dentro do quartel. Não é apitando a política. Política é uma coisa civil, é uma coisa nossa. Não tem que ter militar. Militar serve para cuidar das fronteiras e estabelecer o quê? Segurança. Não apitar no jogo político de um país. Isso não existe. Deu para entender? Quer dizer, existe no Brasil. Existe na cabeça de muita gente que quer que isso aconteça novamente.
Alguma dúvida, senhores? O fato é, houve uma eleição entre Getúlio Vargas e o seu vice João Pessoa, e do outro lado Júlio Prestes. Quem vence essa eleição? Júlio Prestes. Apesar de Júlio Prestes significar continuar os coronéis no poder, a mesma coisa de Getúlio Vargas significava a modernidade tenentista, quem venceu a eleição no papel foi Júlio Prestes. E aí vocês podem me perguntar, professor, mas peraí, o Getúlio Vargas não simbolizava uma inovação, o voto secreto, o voto feminino, a industrialização, as leis trabalhistas? Ele não tinha uma campanha mais popular? Ele tinha, mas o que decidiu a eleição foi o voto de cabresto. Na verdade, tanto... Então percebam o seguinte, Getúlio Vargas, ele perdeu a eleição, ele foi derrotado, mas aí aconteceu mais uma vez a tradição. Quando ele perdeu a eleição e houve essa revolta, lembrei que eu estava falando, as pessoas ricas do Brasil ficaram com medo de realmente o povo ter acordado. Foi quando o governador de Minas Gerais, aquele Carlos Andrada que esperava ser presidente, ele disse uma frase que está em quase todos os livros de história. Ele disse assim: façamos a revolução antes que o povo faça. Ou seja, vamos mudar as coisas antes que o povo realmente tome conta da bagaça. Deu para entender o que eu estou falando? E aí aconteceu a tradição. Os militares, eles derrubaram Washington Luiz e entregaram o poder para Getúlio Vargas. Professor Júlio Prestes ganhou a eleição. Ganhou a eleição, mas não levou a presidência. Deu para entender o que eu estou falando? Então, nesse momento, pelas mãos dos militares, Getúlio Vargas, ele assume a presidência do Brasil. Começa aí a Era Vargas. Os livros de história chamam isso de Revolução de 30. Alguma dúvida em relação ao que eu estou falando? Alguns historiadores não concordam. Vocês querem saber o porquê? Porque para alguns historiadores, revolução seria algo que mudasse a vida social do Brasil. Alguns historiadores vão dizer o seguinte: houve uma reacomodação das elites brasileiras. Sai a elite paulista e vem uma pessoa de fora, mas é tudo elite no poder. Então isso não transformou a base social do Brasil. Então por isso que alguns historiadores não reconhecem a palavra Revolução de 30. Mas a maioria dos livros de história, onde vocês vão fazer o Enem, eles vão falar de Revolução de 30. Então, o que é a Revolução de 30? É a chegada de Getúlio Vargas ao poder e o final da Primeira República. Alguma dúvida sobre o que o professor Edivan acabou de explicar para vocês? Meus amigos, entendam o que eu vou dizer agora. Algumas coisas mudaram no Brasil. Getúlio Vargas ficou 15 anos no poder inicialmente, de 30 a 45. É muito tempo, não é, gente? 15 anos é a idade de vocês, não é, gente? Quantos anos vocês têm? Ah, já, para. Arredonda, é a idade de vocês o bagulho, não é? Gente, se em 15 anos muda muito a vida de uma pessoa, imaginem vocês a estrutura de um país. Eu posso dizer sem nenhum exagero a todos vocês, o Brasil que nós conhecemos, ele nasce com Getúlio Vargas. Como assim? Primeira grande mudança que nós observamos com Getúlio Vargas, e isso eu também falei, viu, Laura? Primeira grande mudança, crescimento da população urbana. O que eu estou dizendo? Em toda a história do Brasil, a maioria do povo vivia no campo. A minoria vivia em grandes cidades. Na época do Getúlio Vargas, esse desenho começa a se inverter. A população do campo começa o que, gente? A cair. E o que vai crescendo? A população das grandes cidades. Esse processo, ele começa com força com Getúlio Vargas, mas ele se consolida de verdade com Juscelino Kubitschek na década de 50. Tudo bem até aqui, gente? Mas já fiquem sabendo, com Getúlio Vargas, o desenho demográfico. O que é demográfico? O desenho da população do Brasil muda. O Brasil, que era um país rural, ele vai se tornando aos poucos um país industrializado e um país onde a população mora nas grandes cidades. Segunda mudança, eu falei, industrialização. Cresceu a industrialização. Para vocês terem uma noção,
Se você pegar o Brasil desde a colônia até esse período, qual que era a atividade econômica mais forte do Brasil? Agricultura. Ou era cana-de-açúcar, ou depois do café, não interessa. Era a agricultura que trazia a riqueza para o Brasil. O que acontece nesses 15 anos? A agricultura continua sendo importante, mas uma outra atividade ultrapassa a agricultura. Que atividade é essa? A industrialização. Então, outra coisa que cresce no Brasil, as indústrias, e aqui pra gente, algo para entender o Brasil agora. No Brasil, quem dava as cartas era fazendeiro. A partir desse momento, quem vai dar as cartas no Brasil é um outro setor novo, o empresariado. Agora são os empresários que vão dar as cartas no Brasil. Vocês querem exemplos disso hoje? Quando um político se candidata a presidente, a prefeito, a qualquer cargo maior, quem são os grandes doadores dessas campanhas? Milionárias? Os empresários. São os empresários que bancam as campanhas. Então quem comanda o Brasil ainda hoje é o setor empresarial. Embora possamos fazer uma análise contemporânea que não está nem nos livros. A gente sabe que o setor agrícola foi ultrapassado, mas vocês sabem que atualmente a agricultura passou por uma revolução. Hoje nós temos o setor agrícola chamado hoje não é nem agricultura, chamamos de quê? Qual que é o nome carinhoso do setor? É o agro. O agro é tudo, o agro é pop, não é isso? O agro, na verdade, hoje, ele é gerenciado como uma grande indústria, gente. O agronegócio no Brasil se profissionalizou. As pessoas que já não pensem mais na agricultura no Brasil como aquele fazendeiro meio caipira que fica no mato. Meus amigos, quem gerencia o agronegócio no Brasil hoje são grandes empresários com tecnologia de ponta. Então o agro agora ele também tem um grande poder. Deu para entender? Hoje você não consegue mais diferenciar o setor industrial com o agro. É uma coisa muito parecida hoje. Inovação tecnológica, pesquisa de ponta. Então é muito ligado hoje. Deu para entender? O agro no Brasil, gente, é um agro, talvez, meus amigos, um dos únicos setores que o Brasil consegue bater de frente lá fora, na concorrência, é a agricultura. A nossa agricultura, ela bate de frente com qualquer outro país. Produção de soja, produção de suco de laranja, nós somos um dos maiores exportadores do mundo, gente. Deu para entender? Alguma dúvida, senhores? Outra coisa que cresceu muito no Brasil, muito importante, a classe média. Quem que é a classe média? Não é o rico, mas também não é o quê? E vocês sabem que quem dita moda numa sociedade, quem dita opinião numa sociedade, é a classe média. É a classe média que dita a moda, o pensamento, a música. As classes mais populares, normalmente elas vão a reboque. Embora atualmente a gente tenha uma coisa que me encanta muito, a gente tem valorizado muito a produção periférica. A poesia periférica, a música periférica, o jeito de vestir periférico. Mas isso é uma coisa nova no Brasil. A Cooperifa existe o que? Há 30, 40 anos apenas. Então é uma coisa nova. Mas até então quem ditava a moda era o quê? Era o padrão malhação. O jovem da periferia, ele queria se vestir que nem um jovem que passava na malhação. O óculos, a roupa, o cabelo. Hoje em dia que a gente tem essa valorização daquilo que é periférico. Outra coisa que cresceu muito com Getúlio Vargas, isso é importantíssimo, a classe operária. O Brasil deixou de ter uma mão de obra de camponês apenas. A mão de obra brasileira hoje também é operária, é proletária, é industrial. Deu para entender o que eu estou falando? Nós somos filhos disso, gente. Alguém aqui é filho de camponês? Nossos pais são camponeses? Talvez os nossos avós fossem. Talvez os nossos bisavós viessem do interior. Nós já somos filhos desse movimento, nós somos filhos da cidade. Deu para entender o que eu estou falando? Não sei se vocês perceberam. Crescimento da população urbana, crescimento industrial, crescimento da classe média. Qual é a palavra que eu repeti 3 vezes? Crescimento. Com Getúlio Vargas o Brasil cresceu. Mas quando eu falo crescimento, crescimento é sinônimo de melhora? Nem tudo que cresce fica melhor, gente. Não parecia o que eu estou falando.
tá? Nem tudo que cresce fica bom. Por exemplo, as cidades cresceram, não cresceram? Mas os problemas aumentaram. Violência, poluição, transporte público, moradia, é uma bosta. É uma bosta, mas as cidades cresceram. Deu para entender o que eu estou falando? Mas eu estou quase me aproximando de onde eu parei a última aula. Quando Getúlio Vargas chegou ao poder, meus amigos, ele chegou contra a vontade dos paulistas. Não esqueçam isso. Para São Paulo, o presidente seria Júlio Prestes, não seria Getúlio Vargas. Getúlio Vargas sabia disso. Então, o que ele vai fazer? Primeira preocupação de Getúlio Vargas: desmontar a máquina de poder paulista. Getúlio Vargas ele vai começar a criar uma estrutura política para dar na canela dos paulistas. Primeira coisa que ele vai fazer: fechar o Congresso Nacional. Não tem mais deputado no Brasil. Eu mando, o poder está onde? Na minha mão. Ele centralizou o poder na mão dele. Deu para entender? Segunda coisa ainda mais profunda: ele cancelou a Constituição do Brasil. Gente, vocês sabem que a Constituição está acima do presidente. O cara simplesmente, acabou a Constituição. Simples assim. Outra coisa que ele vai fazer com muita força, meus amigos: cada estado do Brasil não tem um governador? O povo não elege os governadores de estado, o governador de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro? Ele demite todos. Ele coloca no lugar dos governos estaduais pessoas da sua confiança. Então percebam que Getúlio Vargas, ele fecha o cerco mesmo. Tipo, o poder está na minha mão agora. Quem manda aqui sou eu. Detalhe, ele disse que esse governo dele de cara seria um governo o quê? Vou ficar só um pouco no poder. Vou arrumar a casa e vou sair fora. Mas vocês sabem, gente, quem prova o gostinho do poder, quem morde o ossinho do poder, quer deixar? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tudo bem até aqui? São Paulo reage. E aqui eu já estou onde eu parei a aula. De que maneira São Paulo reagiu naquele momento histórico? São Paulo foi o estado mais prejudicado por Getúlio Vargas. São Paulo declara guerra a Getúlio Vargas. Guerra. Quando eu falo guerra, gente, não é guerra de palavra, não. O pau fechou. São Paulo declarou guerra contra Getúlio Vargas. Que dia isso aconteceu? 9 de julho. Por isso que nós temos uma avenida chamada 9 de julho. O que São Paulo fez? Exigiu uma nova Constituição. Por isso, qual o nome que deram para essa revolução? Revolução Constitucionalista. Por quê? São Paulo pegou em armas para lutar contra Getúlio Vargas, exigindo que Getúlio Vargas fizesse o quê? Uma nova Constituição para o Brasil. Deu para entender? Dia 9 de julho. São Paulo ganhou? Fumo, perdeu. São Paulo já era o estado mais rico do Brasil, gente. As grandes famílias têm estudos sobre isso. Elas doaram talheres de ouro, baixelas de prata. Houve vaquinha entre os endinheirados para abastecer o exército paulista, mas não tinha como, cara. Não tem como um estado vencer toda a federação. Deu para entender o que eu estou falando? Vocês sabem que milhares de soldados paulistas morreram. Vocês sabem onde é o obelisco do Ibirapuera? Aquele poste branco, tipo um poste branco bem grandão que o ônibus passa em volta dele. Eles montam todo final de ano bem em frente ao obelisco a árvore de Natal, não é isso? De um lado da árvore de Natal, do outro lado do obelisco, né? Vocês sabem o que é aquele obelisco? Aquilo ali é um monumento aos soldados paulistas mortos. Se você olhar para aquele poste, embaixo tem tipo uma cripta. Ali estão os restos mortais dos soldados paulistas mortos. Deu para entender o que eu estou falando? 9 de julho, gente, é aquele feriado em São Paulo que todo mundo fica em casa e ninguém sabe por quê. Eu adoro. Hoje é feriado, porque é uma revolução aí, ninguém sabe por quê. É esse acontecimento, quando São Paulo pega em armas contra Getúlio Vargas. Alguma dúvida? Agora eu vou fazer um comentário, vou desligar para continuar a aula, tudo bem? Olhem vocês como Getúlio Vargas, a personalidade desse homem. São Paulo pega armas e fala: nós queremos uma Constituição, vem pra guerra. Ele vai e arrebenta São Paulo. Assim que a guerra acaba, passa algum tempo, Getúlio Vargas vem com a Constituição pronta.
Exatamente a Constituição que São Paulo tanto queria. E eu vou comentar depois. Uma Constituição bem democrática. A pergunta que não quer calar é a seguinte: professor, então isso quer dizer que Getúlio Vargas ele teve a chance de evitar a guerra? Porque se São Paulo pegou em armas e falou faz a Constituição e ele queria fazer, não era mais fácil ele ter dado a Constituição e ter evitado a guerra? Não. Não por quê? Não por quê? Porque se ele cede para os paulistas, ele mostra a fraqueza. Vocês entenderam a pegada? Eu faço, mas no jeito e na hora que eu quiser. Vocês entenderam isso? Porque se ele cede para os paulistas, ele vai se mostrar um presidente fraco. E não era a ideia dele. Deu para entender? Mas com isso vocês entendem um pouquinho da mente dessa pessoa. Getúlio Vargas, Laura, ele era um político extremamente hábil. Extremamente hábil. Eu vou falar um pouco depois, quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. Ele soube negociar com os Estados Unidos, tipo, eu entro na guerra ao lado de vocês, mas vocês financiam para mim uma siderúrgica. É a siderúrgica nacional que existe até hoje. Ele sabia exatamente como mover o tabuleiro em benefício próprio. Mas depois a gente fala sobre isso. Tudo bem, senhores? Alguma dúvida? Meus queridos, como eu expliquei para vocês, Getúlio Vargas vence os paulistas, mas faz o que? A Constituição. Constituição está pronta. Agora nós não temos mais um governo provisório. Temos um governo o quê? Qual o nome? Por que governo constitucional? Porque agora é um governo que tem uma Constituição. Tudo bem até aqui? Meus amigos, essa Constituição do Getúlio Vargas, ela vai trazer vários elementos positivos. Mas antes de falar sobre eles, eu quero problematizar. Quando Getúlio Vargas ele coloca essas leis aqui, podem ver que são todas leis positivas, são coisas positivas. Ele não vai falar assim, olha, eu estou fazendo isso porque vocês lutaram por isso. O discurso não é esse. O discurso é o seguinte, eu estou fazendo isso porque eu sou bom. Na verdade, por que Getúlio Vargas aprovou tudo isso? Porque sem essas leis, ele não conseguiria se manter no poder. Por que não? Porque se não tivesse feito isso aqui, as pessoas que o apoiaram, os operários, os trabalhadores, iam tirar o time de campo. Mas uma coisa, ele admitir que as pessoas lutaram por isso, então ele fez. É mais fácil falar assim, eu estou fazendo porque eu sou bom. Deu para entender o que eu estou falando? Então, aquilo que é uma conquista, ele vende como se fosse uma bondade. O político adora fazer isso. Qualquer coisa que eles fazem, eles vão falar assim, estou fazendo porque eu sou bom, não é porque o povo lutou. Deu para entender? Quais são as leis que vai trazer, gente, essa Constituição? Primeiro, a partir de 34, nós temos no Brasil o voto secreto. O que é o voto secreto? Qualquer pessoa que for votar no Brasil, ela tem o anonimato. Ela não precisa dizer para quem está votando. Deu para entender? Isso aqui serve para quê? Para acabar com o quê? Com o voto de cabresto. Vocês conseguem entender isso? O voto secreto foi a ferramenta usada para você acabar com o voto de cabresto. Segundo elemento, esse eu adoro. O voto que é, senhores? É claro que quando Getúlio Vargas aprovou isso, ele vai dizer que ele fez isso porque ele é bom com as mulheres. Mentira. Na verdade, a luta das mulheres já era antiga. Ele só cedeu porque não tinha o que fazer. Deu para entender o que eu estou falando? Então você vai ter o voto secreto e o voto feminino. Agora eu quero entrar num assunto com vocês que eu preciso muito dialogar com a geração de vocês sobre. Quais eram as condições de trabalho na Primeira República? Horríveis. Você não tinha lei para nada. Você trabalhava realmente de maneira brutal, várias horas por dia, sem nenhum direito, não havia descanso semanal, não havia indenização no caso de demissão, não havia direito. Detalhe, no Brasil, na Primeira República, havia eu acho que eu comentei isso na outra sala, um costume estranho. Vocês sabiam que nas fábricas do Brasil, Primeira República, era muito comum que um capataz, que um supervisor,
ele batesse nos funcionários e isso não gerava revolta? Vocês sabiam? Era muito comum, por exemplo, o cara chegou atrasado, o cara fez uma peça numa medida errada, o patrão vinha, ó, quebrar ele na pancada. E isso não gerava revolta. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eles já estavam acostumados. Por quê? Você tá certa? Porque eles já estavam acostumados com isso. Mas por que eles estavam acostumados? Porque não havia lei trabalhista. Não esqueçam, meus amigos, a Primeira República começou um ano depois da abolição da escravização no Brasil. Não mudou nada. A Lei Áurea acabou com a escravização. Mas qual era o padrão do trabalho escravizado? O que os fazendeiros faziam com o trabalhador escravizado normalmente? A lei acabou com a escravização, mas não mudou o quê? O pensamento. Então, por isso, socialmente, as pessoas achavam que era uma coisa meio que normal um patrão bater no operário. Porque sempre foi assim. Durante 400 anos foi assim. Então, esse pensamento não muda da noite para o dia. Só que não esqueçam, desde o movimento tenentista, uma das bandeiras levantadas era o seguinte: precisamos criar lei para proteger os trabalhadores. Precisamos criar ferramentas para que um trabalhador ele seja um sujeito de direito, descanso, direitos, não apanhar, indenização, férias, uma série de direitos que não existiam. Getúlio Vargas colocou isso numa lei. Direitos trabalhistas. Com o tempo, esses direitos vão receber um nome: Consolidação das Leis Trabalhistas. Uma das maiores conquistas da classe trabalhadora no Brasil. Se você pensar o que era e o que essas leis fizeram: férias remunerada, descanso semanal, indenização no caso de acidente de trabalho, aposentadoria, tá tudo lá. Férias remuneradas, nome disso, CLT. E aí, hoje, eu vivo num país em que há 15 anos atrás desmontaram as leis trabalhistas. Qual foi a justificativa para desmontar as leis trabalhistas? O trabalhador, ele tem que ter liberdade para negociar com o patrão. E eu acredito em Papai Noel. Quem defendeu o fim da CLT disse isso. A CLT tira do trabalhador a possibilidade de negociar com o patrão. E aí o que a gente vê todo dia? Trabalhador trabalhando quase 16 horas por dia, uberização. Sem nenhum direito trabalhista, sem absolutamente nada, nenhum direito. Sem aposentadoria, se acontecer algum acidente, vai morrer de fome em casa, não tem aposentadoria. Eu tenho uma porrada de moleque, 16 anos, com um sonho na cabeça. Vou comprar uma Hondinha, você é motoboy. Você é motoboy até os 45, 50. Isso aqui começa a doer. Isso aqui começa a doer. Você tem uma hérnia de disco. Você cai da moto. Qual que é o discurso hoje? Mas agora você é um empresário de você mesmo. Agora você gerencia, você é um empreendedor. Mentira. Você é um trabalhador sem nenhum direito, sem nenhuma seguridade. E os caras fizeram uma lavagem cerebral tão ferrada na nossa molecada, que hoje um moleque xinga o outro de CLT. CLT agora virou xingamento. Porque o da hora é ser Uber para trabalhar 20 horas por dia. Vocês entenderam onde eu estou querendo chegar? Hoje você fala CLT, parece que você está xingando a pessoa. CLT é direito trabalhista assegurado. É claro, gente, que se você puder empreender, ter o seu negócio, pô, da hora para você. Mas quantos empreendedores, na verdade, não são empreendedores? São pessoas que sobrevivem vendendo um bolo, uma lojinha de celular de fundo de quintal. É uma pessoa que, se parar de trabalhar, vai morrer de fome. Detalhe, tem direito à aposentadoria? Não. Se tiver um AVC, um derrame, tem direito à aposentadoria? Não. A CLT garante tudo isso. Até que ponto
CLT, você ri das pessoas. Você falou, eu tenho CLT, você ri da pessoa. Eu tenho 20 anos que eu trabalho no Estado, 20 anos. Eu sou concursado, eu tenho CLT? Vocês sabem que se eu for mandado embora hoje, se o Estado me mandar embora, sabe o que eu vou receber? Os dias que eu trabalhei do mês, o meu último salário. Eu tenho direito a fundo de garantia? Seguro-desemprego? Eu saio com uma mão na frente e outra? Porque eu não tenho CLT. Quem tem concursado não tem CLT. Agora, se eu tivesse 20 anos numa empresa e eu fosse mandado embora, seguro-desemprego, eu ia receber uma bolada tão forte que eu podia comprar um apartamento para mim. Não ia pagar aluguel mais, e eu pago aluguel. Meu pai trabalhou 10 anos numa empresa, ele era gaúcho. Ele recebeu dinheiro. Não ajudou ele? Não deu um up na vida? Porque ele era CLT. E o nosso jovem hoje é convencido que CLT é quase uma doença. É o moleque que vai trabalhar de motoboy sem nenhum direito, mas ele ri que ele tem CLT. Não tem alguma coisa errada aí? Então são coisas que, assim, quem faz isso é porque não tem conhecimento histórico, não sabe o que é a CLT, por que ela foi criada. Ela foi criada para dar direitos que não existiam antes. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? Posso continuar? Sim. Essa é a Constituição do Vargas, tudo bem? Meus amigos, agora a gente vai entrar no assunto, que oração, que ele é fundamental para entender o Brasil atual. Getúlio Vargas era o presidente, não era? Uma das bandeiras do Vargas era industrializar o Brasil. O Brasil precisa ter mais fábricas, precisa ter mais fábricas. Só que o que ele percebeu? No Brasil não existe uma burguesia como na Inglaterra que fez a Revolução Industrial. As pessoas particulares não têm dinheiro tanto para bancar a industrialização. E aí ele vai criar um modelo de desenvolvimento econômico que até hoje é debatido. Que modelo é esse? O nacionalismo econômico. O que é isso? Se os particulares não têm como bancar a industrialização, então quem vai bancar a industrialização? O Estado, o governo. Então o que começa a acontecer na era Vargas? O próprio governo, não é pessoas particulares, o próprio governo começa a criar indústrias. Que nome se dá a uma indústria criada pelo próprio Estado? Me falem o nome de uma estatal. Petrobras. Vocês querem outra que foi privatizada há pouco tempo? Sabesp. Antiga Eletropaulo. São empresas que eram do Estado. Deu para entender o que eu estou falando? Então Getúlio Vargas ele vai industrializar o Brasil. Mas de que maneira? Baseado no poder do Estado e empresas estatais. Mais do que isso, ele vai nacionalizar os recursos naturais. O que é isso? Toda a madeira, toda a água, todos os recursos naturais não pertencem mais às pessoas, pertencem ao governo. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Então ele vai criar esse modelo de industrialização. Como eu sei que eu não vou chegar a esse assunto com vocês esse ano, o JK era totalmente diferente. O JK ele renunciou ao nacionalismo econômico. Por quê? Ele vai começar a trazer empresas de fora para o Brasil, em vez de fazer por dentro do Brasil. Deu para entender o que eu estou falando? E é uma polêmica. Existem pessoas que acreditam que o melhor modelo é o nacionalismo econômico e algumas pessoas acreditam que o melhor é você abrir economia para que outros países venham investir aqui dentro. É uma grande polêmica que existe até hoje. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Por que não os dois? O misto. Pessoas que defendem isso. Uma gestão mista. Você ter público e você ter privado. Mas o que está acontecendo hoje no Brasil é o liberalismo. Nós estamos não mais estatizando, nós estamos privatizando. Empresas que eram do Estado estão sendo o quê? Vendidas para grupos empresariais. Tem quem acha que é melhor e tem quem acha que é pior. Eu não vou entrar nessa polêmica. Tudo bem, senhores? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Se eu perguntar para vocês numa situação de prova, qual foi o modelo econômico industrial do Vargas? Professor, o nacionalismo econômico. O próprio Estado, ele vai bancar a economia. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Por hoje chega, gente, eu cansei, né?
Cansei, tem 10 minutos pra você. Eu falei quase 1h30 aqui, não falei?